Falar em Arena Corinthians, vamos então abrir o programa com um grande clássico da rodada. Grande clássico porque duas equipes do mesmo estado, né? Tivemos, por exemplo, no sábado um clássico interestadual, vitória do Palmeiras por 3-1. O Palmeiras não marcava um gol há 4 rodadas no Campeonato Brasileiro, fez logo 3 em cima do Fluminense, se recupera, o Cuca também estava pressionado, respira, mas isso é pauta para daqui a pouquinho. Enquanto a gente roda os melhores momentos do clássico da Arena Corinthians, queria saber dos nossos comentaristas o que eles leram, viram. Edmundo, 3-2 e parece que ficou de graça para o São Paulo, poderia ter sido mais? O Corinthians teve mais volume de jogo, criou mais oportunidades. Às vezes eu não consigo entender qual é a ideia, a proposta, pensamento assim, do Rogério Ceni, que levou 3 zagueiros para campo hoje, 2 centroavantes. Então, quando você tem 2 centroavantes, você quer que seu time crie jogadas pelo lado do campo. E aí, por isso que eu falei que eu não entendi. Ele não tinha esses jogadores do lado do campo, mas como o São Paulo tem camisa, tem tradição, acabou fazendo um jogo de igual para igual. Não diria que foi assim um massacre, mas o Corinthians teve bem mais oportunidades do que a equipe tricolor. PVC? Eu acho que quando ele joga com 3 zagueiros, e acho um erro de estratégia mesmo, porque no começo do jogo já sai. O Marquinhos Gabriel recebe a bola na ponta direita e sai o Douglas com ele. Então a defesa já fica meio torta. Se você entra em diagonal, o Romero, 2 bolas antes do gol, entra em diagonal, no espaço que fica entre os zagueiros. Não era a melhor estratégia para enfrentar o Corinthians. Agora, o Rogério, de fato, ele manteve uma ideia em comparação com o que ele fez no outro clássico. Ele entregou a bola para o Corinthians. O São Paulo teve mais posse de bola do que o adversário em todos os jogos do Brasileiro até agora, menos nos 2 clássicos. E um funcionou muito bem contra o Palmeiras. Ele conseguiu ganhar o jogo quando desceu um pouco, recuou um pouco da sua ideia de jogo. Isso é pênalti, Simon? Pênalti, bem marcado em cima do jogo pelo árbitro Ricardo Marques. E hoje também teve menos posse de bola porque entregou para o Corinthians. Só que no primeiro tempo acho que a estratégia estava errada. Ainda assim, ele fez o gol de empate, o gol do Gilberto, e aí contou com um erro individual grosseiro, né? O Maicon entregando de bandeja o contra-ataque para o Corinthians no lance do gol do Gabriel. Bom, você deu ideia de uma pauta aqui para a gente trazer no programa. O Maicon custou mais do que ele joga para vocês? Zinho, começo por você, companheiro. Ele não entregou ainda tudo que se esperava de um zagueiro de mais de 30 milhões, um cara que vem do Porto. É um bom zagueiro, mas realmente o valor é bem alto, né? Assim, como você até citou aí, se eu fosse o dirigente, tirava o Zé Ricardo, se eu fosse o dirigente, eu não pagaria isso tudo por ele, não. Ele é bom jogador e tal, mas custou bastante. Hoje, quando o São Paulo apertava o Corinthians, o Maicon entregou essa bola de contra-ataque citada pelo PVC para o gol do Gabriel. O Corinthians teve mais a bola, isso é raro, hein? O Corinthians vencer um jogo no Campeonato Brasileiro com mais posse de bola. E o São Paulo, nas últimas rodadas, vai mesmo mudando a sua postura em relação ao começo da temporada e ficando menos com a bola no pé. No número de finalizações, equilíbrio, o Corinthians foi mais eficiente, o Corinthians trocou mais passes, e aqui fica também uma questão para os comentaristas, o Rogério pedia muito, né, atingir essa marca de 400 passes trocados por jogo, hoje foi a vez do Corinthians conseguir isso. São números da partida, Edmundo. São números que mostram que o Corinthians foi superior, só que, voltando à pergunta do Maicon, ele entregou antes, e seria até errado da diretoria se não comprasse às vésperas de uma semifinal de Copa Libertadores. Então, acho que o erro grande foi você trazer um jogador por empréstimo com passo fixado, que o término desse contrato, desse empréstimo, fosse antes da final da Libertadores. E aí o São Paulo se viu obrigado a comprá-lo. E aí depois o rendimento dele caiu. Eu estou entendendo assim, que criticá-lo agora, que ele não engata uma sequência de bons jogos, é injustiça da nossa parte, porque quando a diretoria o contratou, ele vinha bem. Exatamente. Ele vinha bem e merecia, não sei o valor, mas valeria a pena que ele fosse comprado. O valor é discutível, se um zagueiro custa isso tudo, se a idade permite que ele depois seja novamente revendido, enfim. Só que ele não está dando conta. E aí
O Zinho tem experiência melhor como técnico, pode nos ajudar. Quando você joga com 3 zagueiros, você quer a sobra. E os 3 gols do Corinthians, não, o de pênalti não, mas porque foi uma jogada individual do Jô, que ele foi feliz e acabou fazendo gol. Agora, nos outros 2 gols, não tem a sobra. E aí, enfim, isso mostra que talvez ou os seus jogadores não estão preparados para cumprir aquela função, ou você não preparou bem a equipe para jogar daquela maneira. Então, o Corinthians, que não tem nada a ver com isso, que tem o seu padrão de jogo, sua maneira de jogar, se aproveitou e acabou vencendo o clássico. E trocou mais passes, porque eu estava vendo o jogo, quando estava 3-1, o Corinthians mais administrava, tocava mais de lado do que era incisivo, do que procurava propriamente o 4º gol. Eu acho que no fundo, por isso que eu falei essa questão do posicionamento. A minha impressão é a seguinte: ele jogou com 3 zagueiros para marcar um atacante, que é o Jô. Só que ele marcou. Que é o erro, né? Porque você tem um atacante só para marcar. Você podia abrir uma linha de 4, no fundo, tinha momentos até que você fazia uma linha de 5 até. Mas assim, você pegava o Jô vem com o Lucão. E o Marquinhos Gabriel domina a bola aqui. O Jô sai aqui pro Maicon fazer a sombra do lado de cá. Só que ficou todo o espaço para entrar na diagonal. O Romero entra na diagonal, o lance do primeiro gol é assim. E mesmo aquela bola enfiada pro Jô que ele não consegue matar ou não consegue finalizar, foi do mesmo jeito, né? Uma bola levantada nas costas da defesa do São Paulo. Agora, tem algumas conquistas do Carille impressionantes. O Marquinhos Gabriel sair hoje aplaudido é mais uma conquista do Carille, que 2 meses atrás dizia: eu não vou desistir de nenhum jogador. E ele falava isso do Marquinhos Gabriel e do Giovanni Augusto, que entrou na quarta-feira contra o Vasco. Mas precisa recuperar o Giovanni ainda? O Giovanni ainda, que está voltando de lesão, ainda precisa. Mas o Marquinhos Gabriel jogou muito bem hoje de novo, como jogou muito bem contra o Vasco. Ele recuperou o Marquinhos Gabriel. E a torcida aplaudiu muito o Marquinhos Gabriel hoje, porque reconhecendo o que ele está fazendo. Ele consegue montar uma equipe que a torcida confia e lota estádio. No ano passado tinha aquela crise de credibilidade que fez despencar o público em Itaquera até 11 mil pessoas contra o Novo Horizontino. Hoje foram 42 mil contra o São Paulo. Aliás, um mosaico espetacular, parabéns a quem organizou. Dizem que vão proibir logo, né? Porque tudo que é bonito o pessoal em São Paulo costuma tirar, né? Instrumento, bandeira, sinalizador. E eu sou a favor do sinalizador, não aquele da Bolívia, mas aquele que faz a festa do futebol. É uma questão só de opinião. Mas parabéns à torcida do Corinthians. Apesar do erro do Maicon, olha o arranque do Jô, a velocidade do Jô para bater de pé direito, que não é o pé bom. Na quarta-feira, ele foi na linha de fundo e fez um cruzamento para deixar o Cleiton na cara do gol com o pé direito. Hoje ele deu essa arrancada em altíssima velocidade e bateu de pé direito no lance do gol do Gabriel. Ele não fez gol, comecei falando disso. Podia ter feito, né? Se ele batesse o pênalti. A torcida pediu até. Ele já bateu o pênalti esse ano. Tá. E merecia bater, merecia fazer o gol também. O Jadson bateu e o Jadson volta a castigar o São Paulo, né? Ex-jogador do São Paulo. Tinha sido assim na Libertadores. De 2015. Né? Só? Eu tenho a impressão que o Jadson já fez mais gols contra a gente, até pode levantar. O São Paulo, maior freguês da Arena Corinthians, é o que os nossos números apontam. 7 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 5 derrotas. Gente, vale a pena chamar atenção para esses números. Nos últimos 10 anos, o São Paulo venceu 6 jogos e o Corinthians 17. Foram 33 confrontos nos últimos 10 anos. O Corinthians venceu 17 vezes e o São Paulo só 6. A torcida do São Paulo tem todo motivo para ficar na bronca com a equipe, porque para o São Paulino, imagino que seja o grande clássico, o maior dele. Não é. Né? Para o São Paulo, o grande rival é o Corinthians, para o Santos, o grande rival é o Corinthians, para o Palmeiras, o grande rival é o Corinthians. A pergunta que havia anos atrás era se a rivalidade de Corinthians e São Paulo para a Polícia Militar chegou a ser maior que o Corinthians e Palmeiras. O Corinthians e São Paulo dava mais problema para a polícia do que o Corinthians e Palmeiras. Não, hoje não tem discussão que o Corinthians e Palmeiras é a maior rivalidade. E até porque o Palmeiras incomoda o Corinthians em Itaquera. E o São Paulo não incomoda. Não tem incomodado. Tomou 6-1 lá, né? Tomou 17 gols e marcou 6. O campeonato do São Paulozinho é no Morumbi? São Paulo não pontuou ainda fora de casa. Em compensação, venceu todas no Morumbi. Assim, é importante você fazer o seu resultado no seu campo. Mas uma equipe que quer ser campeã brasileira e pela grandeza do São Paulo,
pelo bom elenco que tem que começar a vencer fora de casa. Senão não vai nem sonhar para uma Libertadores, né? Para ficar ali nas primeiras colocações. Tem elenco para isso, tem uma boa equipe. Eu gosto do time do São Paulo, mas precisa melhorar o seu rendimento fora de casa. Mas não é o único, né? Vamos pegar. O caso do Palmeiras, ontem o Cuca falou sobre isso. O Cuca deixou claro que precisa melhorar fora de casa. Só que ele tem um empate em casa. O São Paulo tem 100% em casa. É uma vantagem para times que estão nessa faixa da tabela. O Vasco pretendia ter 100% em casa. Não tem 100% em casa. Tomou 5-2 do Corinthians. Aliás, em 6 rodadas, quem mais jogou em casa é o Vasco, né? Foi quem jogou 4 vezes em casa. Eu sou muito crítico dessa tabela do Brasileirão, que faz o Vasco ser o único em 6 rodadas que fez 4 jogos em casa, e o Flamengo é o único em 6 rodadas que fez 4 jogos fora de casa. Não é por isso que o resultado acontece desse jeito. Eu só acho que quem faz a tabela devia ter o cuidado de equilibrar nas primeiras 5, 6 rodadas e nas últimas 5, 6 rodadas. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Vasco, que vence mais uma, bateu o Sport nesta rodada, o Sport que é o próximo adversário do São Paulo. O Corinthians definitivamente está na prateleira dos candidatos a título, Edmundo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida? Sem dúvida nenhuma, porque encontrou o que é mais difícil de se encontrar, que é equilíbrio. E esses 2 jogos, especificamente, porque 2 adversários fortes, o Vasco em São Januário e o São Paulo na Arena Corinthians, ele tinha desfalques importantes. 2 jogadores na seleção brasileira, 2 jogadores na seleção paraguaia. E isso, quer dizer, o Balbuena não chegou a viajar, mas estava machucado e só pôde ter o retorno dele nesse clássico. Então, assim, são jogadores consideráveis, né, que vêm num momento super importante. E aí o Carille me impressionou muito, porque já no término do jogo anterior, ele dava a escalação do jogo seguinte. Ele já muito consciente de quem seriam os substitutos e de que esses substitutos, né, no caso o Paulo Roberto na lateral direita, o Marquinhos Gabriel no meio campo no lugar do Rodriguinho, e o Cleison lá na frente no lugar do Romero. E você vê o Corinthians jogar, ele joga com o mesmo padrão, com a mesma eficiência e consegue fazer um número até expressivo. São 12 gols, são 5, 8, 10 gols e nas últimas 3 partidas. Gol do Santos 2-0, do Vasco 5-2 e 3-2 no clássico de hoje. Curioso, o Carille anuncia a escalação com antecedência durante a semana após os treinos. O Rogério fecha os treinos e a gente só conhece o São Paulo momentos antes do jogo. Um tá muito seguro do seu trabalho e o outro está inseguro. Porque mostra, quando você muda o esquema tático toda hora, que você não tem certeza do que você quer. Né? Ele entendeu que para o clássico, para encarar o Corinthians na arena de Corinthians, lá em Itaquerão, tenho dificuldade de falar Arena Corinthians, Arena Itaquera, Itaquerão. Para encarar lá, ele precisava de 3 zagueiros, 2 volantes, e aí você perde o equilíbrio que é importante para você desenvolver o bom futebol. Então, assim, me parece ainda o Rogério sem convicção de qual é o melhor esquema a ser adotado, principalmente quando o São Paulo joga fora de casa. Agora, eu acho que tem uma diferença entre São Paulo e Corinthians também na manutenção do time de janeiro para cá, né? Eu acho que o Carille faz um trabalho melhor, indiscutivelmente, os resultados mostram isso. Ele é líder do Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil, está na Copa Sul-Americana e foi campeão paulista. O São Paulo foi eliminado no Paulista, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e está abaixo do Corinthians no Brasileiro. Então não tem discussão sobre qual é o melhor trabalho. Agora, o São Paulo foi um time muito mexido e continua sendo mexido. O São Paulo disse que não tem proposta nem pelo Rodrigo Caio, nem pelo Júnior Tavares, nem pelo Thiago Mendes, mas, e diz que pretende manter o elenco até o final do ano, mas não garante que vai manter. O Carille, o contraponto é o Carille, que uma declaração que eu acho sábia nesse mundo que a gente vive no Brasil, em que a cada quarta e cada domingo a gente discute quem vai ser o próximo contratado. Contratado não é necessariamente reforço, é contratado. O Carille vira e fala assim: entre perder um jogador entre não perder um jogador e contratar algum, eu prefiro não perder ninguém. E ele tem toda a razão.
Porque ele contra o efeito, contra o impacto de mídia, o impacto favorável ao torcedor, né? Porque a torcida adora ver um nome anunciado, porque dá a esperança, a expectativa de melhora. Mas o que impressiona... Ele prefere trabalhar com quem está lá dentro. Sim, mas o que impressiona é que com resultados positivos não tem proposta assim, não sai ninguém. E o São Paulo, por sua vez, com resultados ruins, né, com eliminações, bem lembrado, acaba... Tem alguém interessado nos seus jogadores. Isso é uma coisa, assim... contraditória. Porque a gente tem a ideia do Corinthians de 2015, né? Que os chineses vieram aqui... Fizeram a limpa, o futebol europeu, né, levando Wagner Love, enfim. Por quê? Porque o momento era extraordinário daquele Corinthians campeão brasileiro de 2015, né? Também não aconteceu com o Palmeiras e está acontecendo com o São Paulo. Eu vou até mais longe, PVC. Eu diria que jogadores que chegaram a São Paulo como soluções, né? No caso o Wellington Nem, que hoje entrou no segundo tempo, fez gol, Cícero e outros tantos chegaram e ainda não corresponderam à altura do esperado. Como o Prato, né? Como o Prato tem jogado bem. Tem jogado bem. Esse é a exceção. Não, muito bem. Acho que o Prato, ele manteve o nível dele lá do Atlético, né? É porque o time não está conseguindo engrenar ainda para ajudá-lo também. O São Paulo se ajustando, né? Esses jogadores que o Edmundo citou, se eles crescem de produção, fazem um jogo que a gente sabe que eles podem fazer, o São Paulo se torna um time forte. O Prato também é um exemplo de como o São Paulo é forte no Morumbi, nesse momento, e fraco fora de casa. Ele tem feito mais gol lá. Tem 10 gols no ano, 8 no Morumbi. 80% dos gols dele no Morumbi. Não é ruim, não. É bom ele fazer gol. Ele está resolvendo o problema do São Paulo. Mas não é porque ele é ruim fora do... É o São Paulo que tem sido ruim fora do Morumbi. Daqui a pouquinho os técnicos falam na última palavra e os nossos comentaristas analisam. Fala, Zé. Só sobre o Carille, essa colocação dele que você citou, que o Edmundo falou, ela é muito boa. O PVC sobre que ele prefere trabalhar com... Aí pensando como treinador, isso para o grupo, o eco que dá ali dentro do grupo, ele ganha mais ainda o grupo. Porque os jogadores que estão ali com ele pensam, o cara confia na gente, ele não quer nem que venha ninguém. Então isso, para o bom trabalho que ele já desenvolve, ele ganha mais confiança com os jogadores que ele tem e jogadores, como ele falou, Marquinhos Gabriel estava aí meio desacreditado, Giovanni Augusto, que é bom jogador. Eu não vou desistir de nenhum jogador. Esses caras ganham uma energia, uma motivação, porque quando ele perde jogadores como ele perdeu aí para ir para a seleção, esses jogadores vão dar conta do recado, porque vão entrar e vão fazer o que ele está pedindo. Eu não entendi hoje, Simon, por que o árbitro entrou com o mesmo uniforme do Cássio. Se vocês repararem nos melhores momentos que estamos rodando aí, o árbitro está todo de amarelo. O uniforme usado pelo goleiro do Corinthians no primeiro tempo, porque no segundo tempo, nas imagens, a gente pode observar o árbitro de azul. Por que não mudar antes do jogo, Simon? Pois é, deveria. O árbitro, todo o trio de arbitragem, ele ganha do patrocinador do equipamento esportivo que fornece para a CBF e para a arbitragem 3 cores, não é? Que é o preto, o amarelo e o azul. A orientação é que se trabalhe com as meias, a bermuda e a camisa da mesma cor. Quando e está tendo muita semelhança, houve assim no jogo lá em Goiás também do Corinthians, o Cássio tem esse uniforme tradicional amarelo. Então aí, evidentemente, que a regra do futebol, a número 4, que fala do equipamento dos jogadores, relata de que o goleiro tem que estar diferente dos jogadores, não é, da sua equipe, dos adversários e da arbitragem. E evidentemente que é um bom senso. A preferência é que o árbitro fique com o uniforme dele e o goleiro troque. Como o goleiro não tem outra para trocar ou a outra é a mesma cor, aí tem que ter o bom senso da arbitragem, com o quarto árbitro conferir antes do jogo e entrar já com o uniforme adequado, que me parece melhor o azul. Então o amarelo estava equivocado, o Ricardo Marques. Notaram isso aí e no intervalo ele fez a troca. Antes tarde do que nunca, mas tem que sempre se observar os árbitros quando forem apitar o Corinthians, ou vai de preto ou vai de azul. Daqui a pouquinho o Simon vai falar mais sobre o trabalho do Ricardo, além do problema do uniforme, com lances polêmicos do jogo. Vamos ouvir os dois técnicos. O Corinthians bateu o São Paulo na Arena Corinthians por 3-2. Estou muito feliz mesmo, um ambiente maravilhoso, por conta dos resultados também. Mas tem muito espaço para melhorar ainda, eu acredito que pode melhorar muito.
Primeiro gol, um gol de bola parada, onde o São Paulo tinha 7, 8 jogadores muito altos, né? 4 zagueiros em campo. O Éder Militão, que começou no meio de campo, é um zagueiro. A gente teve a preocupação antes do jogo dessa bola. O adversário trabalha, nós trabalhamos também. Então, é buscando equilíbrio sempre. É muito bom não tomar gol, né? É muito bom mesmo, é a nossa marca e vai continuar, né? Passando confiança para eles e buscando esse equilíbrio ofensivo aí que vem acontecendo. Para mim, no momento, o principal jogador do Corinthians é o Jô. E nós tínhamos como obrigação não tomar gol dessa maneira, bloquear todas as bolas que viessem à área dessa maneira. Ou seja, com uma defesa bem protegida, com jogadores à frente dela bem protegidos e com 2 atacantes próximos um ao outro, com mais a escapada do Júnior e do Marcinho, a chegada do Cícero à frente ou do Militão, nós poderíamos ter consistência defensiva. Sabíamos que o Corinthians jogava torcida única, mais de 40 mil pessoas aqui, teria que sair para o jogo e nós apostávamos em se defender bem e aí ter a velocidade do contragolpe. Rogério, eu queria que você falasse sobre os erros individuais, não quero ser injusto. Não vou falar sobre erros individuais. Não vai falar? Não. Perfeito. Então, sobre o trabalho coletivo do São Paulo, você começou a temporada querendo transformar o São Paulo numa equipe bastante ofensiva. Sim. Agora você tem montado de acordo com o adversário. De acordo com as nossas peças e de acordo com o adversário. Você pretende continuar dessa forma ou você quer transformar o São Paulo numa equipe mais coesa defensivamente? Mais coesa? Eu já acabei de te falar que nós entramos na rodada com a melhor defesa do campeonato. Então, mais coesa, mais firme do que nós jogamos. Agora, hoje, nós tomamos 3 gols. Mas a equipe vinha jogando muito coesa. Não tomou nenhum gol dentro de casa e tinha tomado apenas 2 gols em 2 derrotas por placar simples de 1-0. Qual é a medida? Aquele São Paulo que o torcedor sofria porque o time fazia muitos gols, mas também tomava? Ou esse São Paulo com menos troca de passes, com menos posse de bola, mais magrinho lá no ataque? Eu vou pegar o exemplo do jogo do Palmeiras, tá? Eu acho que ele tentou. Eu não iria com 3 zagueiros hoje, por causa dessa questão do Corinthians ter um atacante só. Mas, em termos o problema que o Rogério tinha até 2 meses atrás, vamos pensar num técnico que tem menos de 6 meses completos de carreira. Então é natural que esteja amadurecendo. A pergunta é se ele devia começar por cima pelo São Paulo. Mas o natural é que ele vai ser melhor a cada jogo que ele perca, que ganhe, que empate, vai criando cicatriz, vai aprendendo que fez uma coisa certa aqui, outra coisa errada ali. Quando ele estava antes do jogo contra o Palmeiras, uma crítica que se fazia a ele era: ele não desiste do que ele pensa como conceito. Por exemplo, vai jogar contra o Defensa e Justiça e o Buffarini toma cartão amarelo. E o jogo está dizendo para ele: tira o Buffarini. E ele não tirava o Buffarini foi expulso. Aí ele teve que fazer o quê? Teve que mudar o sistema, não porque ele quisesse mudar, porque o jogo obrigou a mudar. Mais fácil é você entender o jogo e mudar. O que ele fez contra o Palmeiras? Ele fez isso. E acho que é uma prova de amadurecimento. Ou seja, ele foi contra o Palmeiras sabendo que ele não tinha um time para encarar o Palmeiras de frente. E equilibrou o time defensivamente e ganhou o jogo do Palmeiras. E ele tentou fazer, ele acabou de explicar na coletiva, tentou fazer a mesma coisa. Ou seja, ele tentou ter um time defensivamente forte, ainda que eu discuta jogar com 3 zagueiros, ele tentou ter um time defensivamente forte para contra-atacar o Corinthians, que seria obrigado a agredi-lo. E o Corinthians, quando tem a bola, tem sido diferente agora, mas a história do Corinthians nesse ano é que quando ele tem a bola, ele se complica. Corinthians e Chapecoense, primeiro jogo do campeonato. Teve mais posse de bola e empatou o jogo, não conseguiu vencer. A lógica do Rogério, a parte dos 3 zagueiros, estava certa, não estava errada. Agora, nem tudo vai funcionar o tempo inteiro. Ele tem que melhorar o time fora de casa, tá claro. Eu ia discutir a história dele falar que não, porque eu tinha ouvido que ele tinha dito que não discute erros individuais, não foi isso que ele falou. Ele falou: não vou falar sobre erros individuais, porque atuações individuais ele comentou o Militão na quinta-feira. O Edmundo disse agora há pouquinho aqui no programa que a diferença nítida, na opinião dele, Edmundo, é que um técnico está muito seguro e o outro nem tanto ao esconder treino ou divulgar a escalação antes da bola rolar. Como figura, como importância para o futebol, não se discute, não dá nem para largada para o Carille, que está começando agora a ser uma figura do futebol. Mas na entrevista, o Carille também é mais seguro, não só ao divulgar o time com antecedência, mas ele é mais
frio, mais consciente do que está fazendo do que o Rogério? Já viu o Carille falar que não festejou tanto as vitórias, né? No caso, quando conquistou o título do Campeonato Paulista, também não se abateu tanto quando vieram as críticas. Eu acho que isso demonstra uma segurança. Agora, vale a pena lembrar que o Carille está 8, 9 anos lá dentro da comissão técnica da equipe do Corinthians. 8 anos. Então, ele tem mais experiência, mais vivência. 8 anos contra 6 meses. Exatamente. É claro que a gente não pode descartar o fato da carreira maravilhosa que teve o Rogério Ceni à frente do gol do São Paulo, que ali de trás ele era uma espécie de técnico dentro do campo. Né? A gente já viu isso aí, ele comandar o time por muitas vezes. Só que, assim, eu falo em segurança porque ele até tem razão, que o time dele era o menos vazado, né? Com 2 gols apenas. Não tomou nenhum gol ainda jogando dentro de casa. Mas não é com 3 zagueiros, com 4 zagueiros ou com 5 zagueiros que você vai ter consistência defensiva. É com bom posicionamento, boa colocação. E acho que é nesse quesito, que aí talvez seja por falta de jogadores, ou por não ter um grupo equilibrado, um elenco que o permita distribuir o jogo da melhor maneira possível, mas ele me parece, nesse momento, ainda inseguro, principalmente quando vai jogar fora de casa. Aí você vai encarar o líder, como ele disse ali, com 42 mil torcedores empurrando o seu time. Ele pensa na cabeça dele, eu vou ficar mais fechadinho aqui, botar 3 zagueiros e mais um zagueiro à frente, e vou explorar a saída em velocidade pelo lado do campo. Só que ele não tinha. E com 7 minutos... Ele acabou vendendo o Neves lá, o Neres, né? O David Neres, o Araújo agora. O Araújo, e dispensou, não. Eles deixaram sair o menino que fez gol pela Vitória hoje, o Neilton. São jogadores dessa característica. O próprio Wellington Nem, que entrou hoje, está voltando de contusão. O Michael Suel estreou, mas teve que descansar porque não jogava um tempão contra pelo Atlético. Entrou contra o Cruzeiro, foi muito bem contra o Cruzeiro, jogou um jogo, machucou na sequência, também teve esse azar. Agora, eu acho engraçado, assim, essa história do Carille especialmente, quando o Carille assumiu, eu lembro muito do Oswaldo, eu citei algumas vezes aqui até, e conversei com o Carille sobre isso, inclusive, como pro técnico é muito difícil essa preparação para você falar. Jornalista é um bicho chato. E sabemos disso, PVC. E assim, é você convencer, tem que convencer teu vestiário, antes de tudo. Você tem que convencer a diretoria, mas tem que convencer com quem você está se relacionando. E ele tem uma firmeza muito grande nisso. O Rogério também é muito... Eu estou falando isso por quê? Porque é muito difícil você chegar no termo certo. O Edmundo está dizendo que ele está mais inseguro do que o Carille. Eu acho que está mesmo. Até porque o trabalho dá segurança. E os resultados dão segurança. Para o Carille dão. 2 semanas atrás a gente estava discutindo a arrogância do Rogério em algumas respostas. O que eu acho curioso é que a figura... A insegurança... A figura não se compara. A importância histórica, com todo respeito à sua carreira como jogador, inclusive campeão, Carille. E pelo Corinthians, né? Em 95. Em 95, da Copa do Brasil. Não, Paulista e Copa do Brasil. Exato. Ele participava do grupo, o Silvinho era titular. Então, assim, mas o Rogério é talvez não, o maior ídolo da história do São Paulo. Então, a figura... não necessariamente, quando colocada como técnico, vai levar toda a importância da retaguarda para o microfone, né? A gente vê um Carille muito mais sereno, indo... Eu nunca vi o Carille ir para embate com um repórter ou por uma pergunta, interromper um profissional da imprensa para se impor, meio que na mão grande. Ele está muito bem preparado. No momento que pareceu a arrogância do Rogério, pelo menos parecia que ele atacava para se defender. Foi logo depois da sequência de eliminações, né, nas competições. Agora, no Campeonato Brasileiro, de alguma maneira, tirando o jogo de hoje, ele conseguiu um equilíbrio de vitórias em casa e derrotas fora de casa por um tempo apenas, né, mostrando um certo equilíbrio no seu time. Só que quando ele volta a perder um clássico, quando o time dele toma 3 gols e com 4 zagueiros dentro de campo, o questionamento volta. A pergunta para mim foi bem pertinente, não sei quem é o repórter, mas foi. Você pretendia se defender mais
E aí ele ataca novamente, mas ele se defende ao dizer, não, eu ia jogar fechadinho para explorar o contra-ataque. O problema é que não tinha quem fizesse a velocidade pelo lado do campo, pelo menos não conseguiram aplicar dentro do jogo. Gente, daqui a pouquinho a próxima pauta é a polêmica do jogo na ressacada, né? O pênalti que deu o que falar e o empate do Flamengo com o Avaí. O Avaí saiu à frente no placar. Logo depois do Clássico Paulista, a gente fecha agora com o Simon analisando os principais lances. Ele já falou da confusão quanto ao uniforme, né? O acordo uniforme do árbitro Ricardo Marques, que entrou em campo igualzinho ao Cássio, todo de amarelo. Simon, temos aí lances também para você falar então sobre pênalti. Teve confusão, o pênalti marcado para o Corinthians, né? E aí, estava impedido? E esse gol do Gilberto que estava em impedimento, o gol irregular. Ele estava com o pé à frente do penúltimo defensor. O assistente lá em cima do vídeo, é o Pablo Costa, acabou se equivocando, mas é um lance que não dá para crucificar o assistente. Um lance muito difícil, embora tenha a linha da grande área, mas são vários jogadores postados ali e que um pé à frente, não é? E ele, a distância que ele está, é muito difícil de perceber na hora. Mas o gol, vendo pela imagem, é um gol irregular. Esse gol do Gilberto do São Paulo. Só um parêntese, o Corinthians tomou 5 gols no campeonato, 4 pelo alto. E foi tema na entrevista do Carille, ele disse que vai ver o que faltou, o que não foi executado, né, em relação aos treinamentos da semana. Teve mais um lance, né? E para concluir a arbitragem, o jogo foi bem jogado, bem disputado, 25 faltas no total. Dá para ver na linha que ele está com o pé à frente. Não dá para crucificar o profissional por isso? Não dá, não. A gente aponta o erro porque ele errou, mas... Até porque tem outros jogadores à frente dele lá, porque na imagem da televisão mostra que realmente o pé está à frente, mas no campo de jogo é muito difícil tu perceber. Isso é pênalti? Percepção. Isso aí não é pênalti. Não é? O jogador, a bola pega no cotovelo, mas o braço está despretensioso do lado do campo. A distância é muito curta, não é? A bola vem de uma forma, muito próxima à bola, não é? E ele é surpreendido. Tanto é que a bola pega no cotovelo dele, ó. Ele não estende aquele braço ali. Se o chute fosse pro gol, sem goleiro, só tivesse o zagueiro, a bola pega no braço dele e sai. É pênalti? Não é pênalti. Não tem nada a ver a direção da bola, né? Esse negócio da trajetória, aí ele em direção ao gol. Isso é uma linguagem de imprensa, de tanto se repetir, ficou nessa. Aí em direção ao gol é pênalti. Não tem nada a ver na regra do jogo em direção ao gol, para onde vai a bola. O que tem a ver é primeiro ponto. É mão deliberada? Não é. Segundo ponto, ele ganhou espaço, ele tentou tirar uma vantagem daquela que ele queria. Não, ele tem o braço e ele não pode tirar o braço para jogar bola. Dá para ver até a mão dele ali, o punho está meio bobo, né? E pega no cotovelo de uma forma despretensiosa. Não houve pênalti, acertou o Ricardo na interpretação. E como eu dizia, 25 faltas e 3 cartões amarelos. Então um jogo bem disputado, um jogo leal, não é? Em que esse lance aí, repetindo, não houve a penalidade máxima e o pênalti que ele deu, que foi o pênalti em cima do Jô, realmente aconteceu. Aí dá pra ver, ó, o braço dele, o punho lá, não tem como, não é? E o Zinho e o Edmundo, que foram destacados, jogaram muita bola, tem lance que pega involuntariamente no braço, não tem como você tirar o braço para jogar bola. Então não houve pênalti, acertou o árbitro e depois o pênalti bem marcado no Jô. Então uma boa arbitragem no difícil Clássico Paulista. Bom, vamos então, como prometido, para Avaí 1, Flamengo também 1. O Zinho deu o destaque.